E companheiras, companheiros, essa aula vai ser um negócio meio misturado, viu, galera? Porque que a gente vai misturar aqui alguns assuntos, pegando aqui da Europa, no pós-guerra, até a América Latina. A gente vai misturar aqui, vamos ver como é que a gente arranja aí uma ordem lógica para esse processo, tá bom? Mas a gente vai falar aqui sobre a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Resumidamente aqui de algumas transformações que aconteceram. Lembrando que o contexto central desse período do pós-guerra, sem dúvida alguma, é a Guerra Fria. Não é uma coisa do nosso tempo, né? Não pegamos isso assim e tal, mas a gente enxerga muito da Guerra Fria quando você tem acesso às produções culturais, né, dos anos 70, 80, que vai de filmes a música, enfim, arte no espectro geral, assim, você encontra muito a influência da Guerra Fria. E isso estava também no cenário televisivo, midiático, isso estava presente, né, nas relações internacionais, comerciais e tudo mais. A Guerra Fria foi, sem dúvida alguma, o grande motor, né, que conduziria o mundo ali desde do final da Segunda Guerra Mundial até o início ali dos anos 90 e tal. Até hoje, né, você ainda tem resquícios ainda de uma certa rivalidade assim entre algumas nações, rivalidades essas ainda oriundas desse processo, né? E aí especificando alguns países, certo? Que tiveram, né? Claro que é uma coisa bem resumida, né? Eu estou seguindo a lógica aqui da apostila de vocês, né? Que fiz um resumão geral. Enfim, cara, falando do contexto da França, a França foi um país ocupado pelos nazistas, né? Vocês lembram dessa nossa aula? Foi uma invasão absurdamente rápida, né, que ninguém esperava que os nazistas eles seriam tão objetivos. Eles não só ocuparam de forma presencial o território francês, como também obtiveram apoio, né, um apoio assim meio que uma traição, na verdade, né, de uma parte aí do governo francês, mais especificamente uma área conhecida como Vichy, né, o governo Vichy, que foi uma parte colaboracionista aí com o governo nazista. Né? Na verdade, o objetivo central era evitar, né, impactos maiores assim da guerra e tudo mais. Mas aí esse processo de libertação da França, né, esse retorno da autonomia francesa, teria como o nome principal, o protagonista das ações, esse senhor aí que vocês estão vendo na imagem, aqui no slide, aqui inclusive nome de uma avenida muito importante na França hoje, que é o Charles de Gaulle. E ele, sem dúvida alguma, foi o grande nome assim, que organizou, né, em território inglês aquele processo de retomada, né, que culminaria, né, com o chamado Dia D, quando os países ali alinhados eles se juntariam e viriam naquele processo de retomada territorial ali francesa para depois, né, conduzir, né, os países aliados à vitória na Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle ele vira uma espécie de eu não diria ditador, né? Ele é um herói, era um herói na França. Isso fez com que ele tivesse um tempo muito longo de governo, certo? Governos não necessariamente democráticos na França. E por ser um herói, isso meio que foi tolerado pela população francesa, né? O que geraria depois, sobretudo ali por volta dos anos 60, quando você teve aquele movimento de maio de 68 com a juventude nas ruas, né? Aqueles lemas de é proibido proibir, que inclusive chegariam aqui no Brasil. Você tem músicas do Caetano Veloso, que ele se vale aí dessa frase, é proibido proibir, né? Uma música muito emblemática do Caetano Veloso cantando isso, sendo vaiado, assim, um show, é uma coisa muito interessante. Mas, enfim, esse movimento ele conduziria à renúncia de Charles de Gaulle, né, e uma retomada do processo democrático no território francês, que teve a sua economia recuperada, sobretudo com aquela com ajuda financeira dos Estados Unidos através do Plano Marshall, os Estados Unidos tentando na época criar uma redoma de apoio ali no mundo ocidental europeu, principalmente, né, para competir com a grande ameaça comunista na União Soviética, que havia criado o Comecon com um interesse semelhante também de formar uma base de apoio. E esse plano Marshall ele conduziria a essa retomada econômica da França. O grande problema que os franceses tiveram que enfrentar, e não só os franceses, mas também os ingleses, os portugueses, os espanhóis, foi com a questão da perda de suas colônias, né, que foi havendo
intenso processo de descolonização, de lutas nacionalistas nessas nações que foram alçando ali a sua condição de países livres, né, que a gente vai ver numa aula um pouco mais para frente. Também aconteceu um crescimento dos movimentos de esquerda, então essas foram as transformações que foram se dando aqui ao longo aí da Guerra Fria, chegando a um período mais contemporâneo. Chegando aqui no Reino Unido vocês sabem, né, a composição do Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte, mas que tem a sua base de decisões, né, na Inglaterra, que é a prima rica, digamos assim, do Reino Unido. Inglaterra que teve uma participação muito importante na Segunda Guerra Mundial, principalmente no que diz respeito à resistência, né? Vocês lembram dos imensos ataques aí da aeronáutica alemã com a Luftwaffe, com aqueles ataques, aqueles bombardeios gigantescos feitos ali nas principais cidades inglesas, e os ingleses mesmo, né, de posse de uma quantidade bem menor de aviões, mas a RAF inglesa conseguiu repelir os ataques, né, valendo-se de tecnologias inovadoras, como é o caso do radar. Os ingleses conseguiram, né, repelir esse ataque. Enfim, foi uma participação realmente muito importante. Eu diria que isso, se não foi o fator decisivo para a vitória dos grupos aliados, né, na Segunda Guerra Mundial, foi muito importante, até para dar tempo, digamos assim, porque se o Hitler tivesse tomado a Inglaterra e tivesse feito um ataque direto à União Soviética, sem precisar fazer duas frentes, a gente não sabe como essa guerra poderia ter terminado. Né? Então, Winston Churchill, ele teve, que é o primeiro-ministro inglês, ele teve um papel muito importante no que diz respeito não só à defesa do território inglês, mas também no que diz respeito aos acordos que ele conseguiu fazer com outras nações, né, sobretudo com os Estados Unidos, uma antiga colônia e tudo mais, e aquela organização que conduziria os aliados ao chamado Dia D, naquele processo de retomada territorial da França e posteriormente contra-ataque aí na Segunda Guerra Mundial. Também a Inglaterra não precisou tanto do Plano Marshall como a França precisou, mas enfim, valeu-se dessa ajuda financeira sem dúvida alguma, e essa ajuda financeira criou uma proximidade, né, muito grande entre colônia e ex-colônia. Se você atentar bem, você vai ver que a imensa maioria das decisões que são tomadas entre Estados Unidos e Inglaterra são tomadas em conjunto. Né? Há uma proximidade grande entre colônia e ex-colônia, proximidade ideológica. Os ingleses, talvez na Europa, tenham sido o país que mais implantou a chamada política do bem-estar social, né? O keynesianismo. Então, o Estado intervém de maneira muito intensa. O Partido Trabalhista venceu nesse processo de encaminhamento econômico na Inglaterra, e a política de bem-estar social ela foi implantada. Até hoje, a qualidade de vida na Inglaterra é uma coisa realmente fora do nosso entendimento aqui de Brasil, que lá as condições de vida são muito respeitadas. Viu? Um conflito muito emblemático que os ingleses passaram, sem dúvida alguma, foi aquela disputa, né, das Ilhas Malvinas com a Argentina. Havia uma questão, territorialmente as ilhas pertenciam à Argentina, mas a população que ocupava a área era uma população inglesa, então isso geraria uma guerra entre essas duas nações, sendo esta vencida pelos ingleses. A título de curiosidade, isso não vai cair no Enem, mas você que mora em Calcaia provavelmente já ouviu falar no bairro das Malvinas. Né? Eu morei em frente, eu morava, quando solteiro, eu morava em frente ao antigo mercado das Malvinas, morava ali em frente. E para você saber a origem desse nome, é porque nos anos 80 estavam construindo aquele mercado, né, chamado Vigílio Távora, construir aquele mercado das Malvinas, e a ideia era tirar os permissionários que estavam no mercado, aquele mercado que fica no centro de Calcaia, e levá-los para o mercado novo. Só que a galera não queria ir de maneira alguma e resistiram, e isso gerou uma situação de conflito muito grande. E como essa época era a mesma época do conflito das Malvinas, começaram a apelidar o mercado de mercado das Malvinas, porque era da guerra, era o mercado do conflito, né, do desentendimento.
E aí do mercado das Malvinas o apelido pegou, né? E aí aquela área até hoje é chamada de Malvinas em função desse conflito argentino-inglês aqui e tudo mais, certo? Enfim, também penou, né? Os ingleses penaram com o processo de independência de suas antigas colônias, que a gente vai ver em aulas posteriores, viu? No caso da Alemanha, a Alemanha que a gente sai do lado dos vencedores para o lado dos derrotados. Vocês lembram, a Alemanha foi dividida em 4 partes e foi entregue para áreas de influência, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Posteriormente, os Estados Unidos pegaram um lado, a União Soviética ficaram com o outro. E a capital, a Alemanha, ela foi dividida. Né, foi dividida. A Alemanha foi dividida entre a República Federal Alemã, que ficou, né, aliada aos Estados Unidos, e a República Democrática Alemã, que era aliada à União Soviética. Como os investimentos americanos eram muito maiores no seu lado da Alemanha, digamos assim, no lado da República Federal Alemã, e também como essa parte da Alemanha já era mais economicamente desenvolvida, então ficou um desequilíbrio muito grande. Né? Aí quando você leva para a capital Berlim, aí você tinha uma diferenciação de investimentos. A União Soviética não estava tão preocupada em fazer propaganda de seus investimentos, né, na parte oriental de Berlim, mas os Estados Unidos fizeram. Então começou a haver uma discrepância muito grande de investimentos e a parte ocidental passou a se desenvolver bem mais do que a parte oriental. Então começou a haver uma fuga. A galera do lado oriental estava fugindo para o lado ocidental em busca de melhores condições de vida, o que fez com que os soviéticos construíssem um muro em 61 para impedir a passagem da galera do lado oriental para o lado ocidental. Um muro muito emblemático, vergonhoso, terrível, que separou famílias, que separou pessoas próximas, assim, e muitas delas morreram sem nunca mais conseguir ver, né? Que elas eram proibidas de atravessar de um lado para o outro. Então faz parte aí das situações sombrias aí da história, né? Esse muro só viria a cair mesmo em 89. 89 esse muro viria a cair. Aí no caso de Portugal e da Espanha, você teve regimes fascistas, né? A Espanha nas mãos de Francisco Franco, qual duraria de 39 até 75, o franquismo, né? Eles se mantiveram neutros na Segunda Guerra Mundial, mas a Guerra Civil Espanhola, que seria de 36 a 39, duraria aí, anos aí antes da Segunda Guerra Mundial, serviu meio que um teste, na verdade, né? Porque ali você tinha fascistas e você tinha socialistas medindo força, medindo força. Apesar de você ter aqui lá um indivíduo defendendo que fascismo é de esquerda, mas a gente já discutiu isso, pessoal. Claro que isso é absurdo, eles são rivais históricos, são rivais históricos. Então ali foi usado como área de disputa. Né? Como a União Soviética não estava tão preocupada com a Espanha em exercer influência naquela área, os fascistas se tornaram muito fortes, então eles assumiram realmente o controle, mas estranhamente buscaram uma política de neutralidade em relação aos outros fascismos, né? Sobretudo ali de Mussolini e de Hitler. Então, quando aconteceu a guerra, tanto Espanha como Portugal estavam razoavelmente neutros, enfim, e acabaram não sendo tão atingidos aí pelo processo aí da guerra, certo? No entanto, o franquismo duraria ainda muito tempo, muito tempo. Os grandes problemas que a Espanha acaba enfrentando hoje é no que diz respeito a grupos separatistas, né? Como é o caso do grupo ETA, que faz parte da nação basca, e mais recentemente da Catalunha, que tinha pretensões de se tornar ali um país independente, na verdade, né? Conquistar sua autonomia política, ser uma nação realmente independente, certo? Em Portugal, cadê Portugal? Deixa eu nem botar Portugal aqui, certo? Mas Portugal era uma coisa muito semelhante também, certo? Você teve inclusive uma ditadura chamada de Estado Novo, que inclusive o Estado Novo brasileiro é inspirado no Estado Novo português, e lá no caso Salazar esteve no controle, certo? Agora a gente sai aqui da Europa e vamos para a América Latina. Por aí que o homem só sabe fazer as coisas uma de cada vez. Aqui na América Latina,
existem alguns conceitos importantes daquele da gente analisar, certo? Eu não vou descrever um por um, porque nós já fizemos isso em outros momentos, mas é muito importante, até para a compreensão histórica, entender esses conceitos aqui, ó. Vai desde o conceito de ideologia, o que é esquerda e direita, socialismo, anarquismo, mas porque tudo isso daqui esteve como motores de disputa no mundo latino-americano. O mundo latino-americano é um mundo que foi expoliado durante muito tempo. Isso vai desde aquela primeira colonização portuguesa e espanhola até o imperialismo norte-americano. Então é uma área acostumada, digamos assim, a ser explorada de diversas maneiras. Então entender esses conceitos são fundamentais até para que você possa analisar o que acontece no mundo latino-americano. É muito importante você entender isso. Um importante para se entender é o de imperialismo. Quando nós tivemos aulas aqui sobre a própria formação dos Estados Unidos, a gente viu que fazia parte da mentalidade norte-americana, aquela concepção de que haveria um futuro grandioso, de que eles tinham uma missão, enfim, o Destino Manifesto, América para os americanos. A gente viu que os americanos eles tinham um objetivo muito claro de evitar uma influência europeia aqui no mundo americano, e essa hegemonia, esse controle seria na verdade efetivado por eles, né? Eles transformariam a América Latina numa espécie de quintal seu de influência. Então esse era o grande objetivo, e eles fizeram isso das mais variadas maneiras possíveis, não necessariamente com uma invasão militar, apesar que eles tomaram territórios mexicanos, mas na maioria das vezes com boicotes ou com favorecimentos em relação a golpes militares. De várias maneiras eles foram conseguindo exercer controle aqui no continente americano, sabe? Com exceção do Canadá, por exemplo. Dentre os problemas encontrados pelo governo americano, você tinha dois, né? Você tinha desde os movimentos de esquerda, que no caso de Cuba, que no caso do Chile, se tornaram problemas para o governo americano. Mais recentemente, no caso da Venezuela e tudo mais. E o outro problema também era o populismo, que era um problema menor, porque o populismo, você pegar o exemplo de Getúlio Vargas, ele não fechava as portas completamente para o governo americano, ele fechava as portas para o comunismo e ele procurava fazer um desenvolvimento nacionalista da sua nação, mas não fechava completamente as portas para o capital estrangeiro. É claro que isso não era o ideal para um país imperialista como os Estados Unidos, mas era menos pior, digamos assim, do que se esse país tivesse feito um alinhamento direto com uma nação comunista, como o caso da União Soviética. Mas quando Getúlio Vargas, lembrem-se dessa aula, quando Getúlio Vargas volta ao poder, eleito e assume em 1951, ele pega um país completamente tomado pelos Estados Unidos, e esses mesmos Estados Unidos são, né, fazem parte, né, dos atores ali responsáveis pelo fim desse governo de Getúlio Vargas, que culminaria com o suicídio do mesmo. Então o populismo era o quê? Era uma maneira de governar, né, semelhante ao peronismo que aconteceria na Argentina, no qual um político se valeria de uma proximidade com os trabalhadores, ainda que concedendo uma série de direitos aos trabalhadores, mas valendo-se também de muita demagogia no discurso, para quê? Para dominar esses trabalhadores e usá-los como massa de apoio para implantar a sua visão política. Então, ainda que existam grandes avanços no que diz respeito à qualidade de vida dos trabalhadores, mas assim, um governo populista ele impede uma autonomia dos trabalhadores, ele impede que os trabalhadores sejam protagonistas, né, no desenvolvimento da sua história. Se desenvolve mais uma política paternalista mesmo. Olha, eu sou o pai de vocês, eu estou aqui para lutar por vocês, então me escutem, me obedeçam, eu sou o grande líder de vocês. E a população acaba enxergando, né, uma perspectiva messiânica aquele indivíduo e acabam heroicizando, né, em demasia, enfim, e acaba acontecendo o que acontece com todo e qualquer governo populista, certo? O caso do Brasil, o Brasil passou muito por isso, né? A fase anterior ao do governo populista foi aquela fase da política do café com leite, em que as elites elas
governavam a seu bel prazer. A fase populista você já tinha o povo sendo usado como massa de manobra. A fase democrática que viria depois, você teria muita influência do populismo ainda. E a ditadura militar que viria depois, aí você teria uma ditadura de direita, uma ditadura muito dura, muito violenta, e que causaria uma série de problemas sociais no país, sabe? Então, olha a dificuldade, cara. Você não tem um desenvolvimento coerente assim do país. Você pensa por série de rupturas, né, com perspectivas políticas um tanto não só diferentes, mas muitas vezes opostas, né? No caso do México, por exemplo, pegando aqui né, o México como exemplo, tem outros casos, Nicarágua, a gente vai já falar da Revolução Cubana também, são muitos assuntos, é difícil até manter as ideias em organização aqui. Mas no caso do México, o México é muito próximo dos Estados Unidos, né? Tiveram disputas, inclusive territoriais, com os Estados Unidos. Então é um povo, né, que já havia sido subjugado pelos espanhóis. Você tinha uma elite chapetone, ou espanhóis, que eram os próprios espanhóis que mandavam, e uma elite subalterna, que era a elite crioula, que ficava abaixo ali dos chapetones, mas com a independência mexicana, essa elite crioula assume o controle sobre o país. Então eles viram agora o topo da elite da nação, certo? Então, quando chega ao poder um ditador chamado Porfírio Dias, que ficaria de 1876 até 1911, né, transitaria do século XIX para o XX, ele toma uma atitude absurdamente impopular. Ele toma terras de uso coletivo das pessoas pobres, toma as terras das pessoas pobres e entrega as terras para os latifundiários. Uma coisa, quase um cercamento assim, que aconteceria no final do século XIX na Europa. Ele fez mais ou menos a mesma coisa, tirou a terra da galera pobre e deu a terra para os latifundiários. Isso geraria uma série de revoltas muito grandes. As principais delas, lideradas por Francisco Madeiro, que era o grande nome assim, desse processo de resistência ao Porfírio Dias, mas haviam também revoltas populares, inclusive de pessoas com sangue indígena, à frente do processo, que era o caso do Pancho Villa e do Zapata, que o Pancho Villa tinha mais influência na parte norte, né, na parte de cima do México, enquanto o Zapata mais na parte sul, a parte de baixo. E as pressões elas foram tão grandes que o Porfírio Dias renuncia. Ao renunciar, o Francisco Madeiro, que era o líder da oposição, assume a presidência da República. Mas aí ele comete um problema grave. Ele criou uma expectativa muito grande entre os revolucionários de que acreditavam que ele faria uma imensa reforma agrária para resolver os conflitos de terra no México. Mas aí o tempo ia passando e ele não fazia. Então aquilo criava uma decepção para os movimentos populares e ao mesmo tempo um temor para os movimentos de elite que tinham medo que ele fizesse essa dita reforma agrária. O Zapata, o Emiliano Zapata, chegou inclusive a propor o chamado Plano Ayala, que seria uma imensa reforma agrária, né, que atingiria o território mexicano e tal. Mas, enfim, essa dificuldade de tomar decisões fizeram com que a popularidade do Porfírio Dias, inclusive, fosse diminuindo e a oposição de um governador de estado chamado Vitoriano Huerta, apoiado inclusive pelo antigo ditador, o Porfírio Dias, e também tinha apoio dos Estados Unidos, ele chegasse ao poder no México. Ele não era governador do estado, não, perdão, ele apenas tinha apoio dos Estados Unidos, confundi ele com o Venustiano Carranza. Agora, quando esse cara assumiu, com o apoio dos Estados Unidos e com o apoio do antigo ditador Porfírio Dias, ele prometeu fazer um governo de perseguição à oposição, seria um governo realmente de terror, né, nos moldes talvez de Robespierre, só não tinha guilhotina. Então ele tratou de perseguir os movimentos populares, de perseguir os opositores, inclusive matou o Madeiro, que estava preso. E aí isso gerou a oposição agora sim de um governador da região sul do México, que era o Venustiano Carranza, que se aproveitou de um momento em que o Vitoriano Huerta estava com um problema, ele que foi apoiado pelos Estados Unidos, o Huerta, mas agora estava se indispondo com os americanos por conta da questão da produção do petróleo.
petróleo que havia sido descoberto no México não fazia muito tempo e ele era explorado, né, pelas chamadas empresas irmãs, que eram uma série de empresas norte-americanas, né, as mais conhecidas que a gente tem no Brasil é a Esso, a Texaco. Essas empresas elas exploravam o petróleo no México, mas o Huerta achou mais conveniente vender o petróleo não só para os Estados Unidos, mas para nações europeias, inclusive, que tinha uma certa rivalidade econômica com os Estados Unidos. A gente está falando dessa época de próximo a 1914, quase chegando na Primeira Guerra Mundial. Consequentemente, os americanos retiram o apoio ao Victoriano Huerta e o Venustiano Carranza se aproveita dessa situação e acaba derrubando o Victoriano Huerta e assumindo a presidência da República em 1914. No entanto, ao assumir a presidência, o Carranza é acusado de só governar para as elites. Isso gera uma série de oposições aí dos líderes, né, mais populares, que é o caso do Zapata e do Pancho Villa, que organiza uma série de revoltas camponesas e obriga o atual presidente Carranza a lançar uma nova constituição, que ele fará em 1917, que acaba colocando em prática o Plano Ayala, aquela imensa reforma agrária, proposta inclusive pelo Zapata, mas não nos moldes que o Zapata havia quisto, né, quando lançou em 1911 o Plano Ayala. Uma coisa não a contento, mas já foi uma reforma agrária. Mas esses dois líderes aqui, ó, que vocês estão vendo, aqui de cima é o Zapata, aqui de baixo é o Pancho Villa, eles acabariam sendo assassinados, um em 1919 e um em 1923. Se de repente você estiver pensando em fazer uma tatuagem, está procurando uma frase massa para colocar, certo? Olha essa frase massa aí do Zapata, viu? É melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Frase bem emblemática e tal. Pessoas que lutaram, né, galera, pela independência do seu país. E aí quando alguém diz vai para Cuba, né? Quando alguém vai discutir política, meu irmão, que diz vai para Cuba, você já saca o quanto o cara não entende nada de política. Toda vida que eu vou discutir com qualquer pessoa, que a pessoa diz vai para Venezuela, vai para Cuba, aí já dá aquela preguiça de como é que você vai conversar com este indivíduo, né? Mas vamos entender o processo. Cuba é uma ilha muito pequena, muito semelhante aos outros países latino-americanos, com todos os problemas sociais dos países latino-americanos, e Cuba conquistou sua independência muito com a ajuda dos Estados Unidos, que depois que ajudaram Cuba a se tornar independente, meio que se apropriaram daquela ilha e transformaram Cuba numa área de lazer, de prostíbulo, inclusive dos americanos. Era onde a juventude ia curtir a vida antes de virar adulto e levar uma vida séria. Cuba era isso, cara. E aí o Fulgêncio Batista era um ditador que governava Cuba com mãos de ferro, certo? E evidentemente que a impopularidade dele era uma coisa absurda. Isso fez com que determinados nacionalistas, né, pessoas interessadas em fazer certas mudanças na ilha, inclusive experimentações, né, enxergassem nesse cenário um local possível, né, de iniciar um processo revolucionário de esquerda, não socialista, ainda não socialista. Esse primeiro movimento que a gente chama de Revolução Cubana, ele foi um movimento muito mais ligado a um movimento popular, né, que não tinha pretensões de um alinhamento socialista, não. Mas o líder do movimento era Fidel Castro, que fez um ataque ao quartel de Moncada, que foi um ataque mal sucedido, ele acabou sendo preso, passou um tempo preso e quando foi solto ele se exilou no México. Lá no México, enquanto ele montava, né, um novo plano de ataque, ele encontra com um médico, um estudante de medicina, na verdade, chamado Ernesto Guevara, que era um argentino, e o Ernesto Guevara, antes de se formar, de casar e tudo mais, ele fez uma viagem de moto pela América Latina. Você pode assistir isso num filme chamado O Diário de Motocicleta, se eu não me engano. Vale a pena assistir, é bonzinho, viu? E ele é cara de elite, argentina, eu nunca tinha visto pobreza direito e tal, mas quando ele faz essa viagem de moto, ele e um amigo, ele tem contato, cara, com aquela pobreza absurda da América Latina, e aquilo mexeu com o psicológico desse médico argentino. Quando chega no México, né, ele saiu da Argentina e atravessou, cara, subindo, que é a América do Sul, América Central, já estava lá na América do Norte, no México. Quando ele se encontra com
Fidel Castro, né, um advogado, e aí eles dois se tornam amigos e o Ernesto Guevara se encanta com essa proposta, né, revolucionária e tudo mais. O apelido Che, que o Ernesto Guevara falava muito isso, né, se tu olhar a Argentina, Uruguai ali, aquela região dos Pampas, né, Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, aquela região dos Pampas, o uso do termo Che, que foi Che, é uma coisa muito comum, como o Ernesto Guevara falava muito Che, então apelidaram ele de Che, né? Aí virou Che Guevara, como a gente conhece. Então eles, né, juntos, o Fidel Castro, seu irmão Raul Castro, o Ernesto Guevara, juntamente, né, no total de 88 guerrilheiros, eles vão, né, de barco para Cuba, e lá de improviso mesmo, eles saem montando táticas de guerrilha e se juntando com vários camponeses e eles vão se armando. E aí o Fulgêncio Batista nem se preocupa com isso, ele acha o movimento tão insignificante que ele nem se preocupou em pedir ajuda para o Primo Rico, Estados Unidos, logo de cara. Acontece que os ataques de guerrilhas contaram com muito apoio camponês, pessoas insatisfeitas com a situação miserável que estavam vivendo. E aí acontece um ataque de Sierra Maestra, em Havana, e Fulgêncio Batista acaba fugindo, né? Foge e se exila para os Estados Unidos, que depois tentaria retomar o controle sobre a ilha. E ao assumir o controle, Fidel Castro coloca seu irmão Raul Castro e o próprio Ernesto Guevara para assumir funções de ministério, que não fica muito tempo, o Che Guevara não fica muito tempo, ele se afasta para tentar organizar movimentos em outras áreas do mundo, eles inclusive vão para a África, para outros países aqui da América Latina. Mas enfim, que mudanças começam a acontecer, certo? Primeiramente o lado ruim, cara. Acontece censura de liberdade, censura de imprensa, até porque a imprensa ela estava muito concentrada em empresas norte-americanas. A galera rica de Cuba vai-se embora, foge mesmo, vai para os Estados Unidos, com medo justamente de perder suas posses, né, seus privilégios. Agora acontece a erradicação do analfabetismo. Estou ruim hoje, gente. Minha oratória está morrendo. Acontece a erradicação do analfabetismo, com ensinos domiciliares muito bem elaborados, é feita uma reforma agrária gigantesca no território, as pessoas puderam pela primeira vez ter acesso à saúde de graça. Inclusive a medicina cubana, certo? É considerada a melhor do mundo, né, em matéria de atendimento. É claro que não tem a tecnologia típica do capital, né, até porque empresas não se interessam em desenvolver tecnologicamente Cuba, até porque não tem lucro. Mas em matéria de atendimento, a qualidade assim, é uma coisa fora do comum. Inclusive, quando os médicos cubanos estiveram no Brasil, o índice de aprovação passava de 90% da população brasileira, porque era um atendimento assim fora do comum e eles eram muito bons, cara, muito bons mesmo. Eu já fui atendido por médico cubano, realmente é um atendimento diferenciado. Os médicos brasileiros mal olham para tua cara, mal olham para tua cara. Tem um status assim insuportável que carregam assim no semblante, que é uma coisa horrível. O médico cubano não, eles não examinam a doença, eles examinam o paciente, eles examinam a pessoa, certo? Então realmente é uma coisa diferenciada. Enquanto o brasileiro, os índices de popularidade dos médicos brasileiros não passavam de 60%, os médicos cubanos eram mais de 90%. Uma pena nosso chefe de Estado ter achado que isso não era uma boa ideia, né? Enfim. Mas enfim, então acontece a invasão. Os Estados Unidos tentam, na verdade, invadir a Cuba, né, através do ataque à Baía dos Porcos, mas foi uma invasão mal sucedida. Mas aí Fidel percebe que se ele ficar sozinho, não vai conseguir resistir muito tempo. Então é hora de arrumar também um primo rico. E aí nesse momento, somente nesse momento, em 61, viu? A Revolução foi em 59, mas somente em 61, somente em 62, Cuba se alia à União Soviética e se torna uma nação socialista. E aí os soviéticos compram o açúcar e o rum produzido em Cuba, mas em compensação pedem só um favor, né? Tem como a gente colocar uns mísseis aí para vai que a gente precisa, uns mísseis aí e tal, né? Não que a gente queira jogar em alguém, mas a gente pode botar uns mísseis aí e tal.
do lado dos Estados Unidos, mas é só coincidência, né? E aí eles colocaram mísseis que acabou sendo descoberto pelos Estados Unidos, geraria uma crise imensa, quase que o mundo entra numa terceira guerra mundial nesse momento. E aí a União Soviética concorda em retirar os mísseis, né, e acalmar os ânimos. Os americanos retiram, né, Cuba de qualquer tipo de acordo econômico e também proíbem. Olha como eles são os donos da América Latina. Proibiram todo mundo de negociar com Cuba. Proibiram. Certo? Pode não. Então, os caras realmente agem como donos mesmo da América Latina. E olha como eles são gente boa. Aqui é o Kennedy, ó, num selo, bandeira dos Estados Unidos. Para garantir a obediência dos países latino-americanos, eles empurram dinheiro nos países latino-americanos. Mas antes de tu pensar que isso é bom, não é um dinheiro, não é um presente, são empréstimos. Eles fazem uma série de empréstimos aos países latino-americanos, de modo que esses países vão ficar extremamente endividados, eternamente endividados e eternamente dependentes da economia norte-americana. Isso é o que os americanos chamaram de Aliança para o Progresso. O progresso deles. O problema é que os países latino-americanos acharam que era deles, mas não é deles, país, não é deles, Estados Unidos. Aliança para o Progresso dos Estados Unidos. Faltou o acréscimo aí do final do projeto, certo? No caso do Chile, o Chile, vocês lembram do caso dos mineiros, né, que ficaram presos meses e tal. Ali é um tipo de coisa muito comum no Chile, né? O Chile é uma área muito rica em minérios, e isso na Guerra Fria era muito interessante. Então o Chile se deu muito bem vendendo minérios para, sobretudo, nações aliadas aos Estados Unidos. E os Estados Unidos eles controlavam essa produção de minérios no Chile, certo? Até que este indivíduo aí que vocês estão vendo, certo aqui, ó, o Eduardo Frei, que citou que foi presidente de 64 até 70, ele começa a criar medidas protecionistas, inclusive nacionalizando empresas norte-americanas, algo semelhante ao que havia sido feito em Cuba. Certo? Então, isso gerou assim, um descontentamento muito grande dos americanos, né, que a festa estava acabando. Eles estavam agora com dificuldade de se apropriar do controle dos minérios chilenos. A coisa piorou mais ainda quando, na eleição seguinte, foi eleito um comunista chamado Salvador Allende. Perdão. E o Salvador Allende ele coloca aí com mais intensidade a nacionalização das empresas, reforma agrária e tudo mais, uma série de medidas que contavam com o apoio popular, mas que desagradavam os fazendeiros, que desagradavam as pessoas ligadas ao capital estrangeiro, que desagradava os Estados Unidos, que desagradava a direita conservadora chilena. Certo? Em função disso, os americanos, né, auxiliam no processo de golpe militar no Chile, e Augusto Pinochet assume, mas não sem resistência. O Salvador Allende se tranca no Palácio de la Moneda, que era a sede da presidência da República, e lá ele resiste, né, junto com vários apoiadores, ao ataque militar que acontecia na frente do palácio. Olha que coisa doida, cara. Tenta imaginar um presidente hoje preso no seu gabinete com uma arma na mão, resistindo, e o exército tentando tomar o poder. Essa coisa de filme, assim, muito doido isso. Mas ele acaba se matando, o Salvador Allende, né? Meio naquela lógica varguista mesmo, né? Não vai se entregar, ele se matou. E aí o Pinochet assume e inicia, sem dúvida alguma, uma das ditaduras assim mais absurdas que se possa imaginar. Mais de 40 mil pessoas assassinadas. Sabe? Aqui no Brasil, a nossa ditadura militar não chegou perto disso. Lá foi realmente uma coisa assustadora. E aí ele fez totalmente o contrário, né? Salvador Allende, uma série de privatizações, aproximou o Chile dos Estados Unidos, retirou direitos dos trabalhadores. Para você ter ideia, essa reforma previdenciária que foi feita no Brasil agora, foi feita há muito tempo, foi feita nos anos 70 no Chile. 70 enfim, 70, 80 no Chile. E hoje a população paga. Hoje a população paga, sobretudo os idosos, né, por causa disso. O Chile hoje é um dos países que tem mais suicídios de idosos no mundo por conta deles não conseguirem se aposentar. Porque o tempo de vida e de contribuição são tão altos que ninguém consegue cumprir. Certo? Vou dizer uma coisa para vocês, pessoal.
Se você for funcionário público, maravilha, porque você vai ter um empregozinho a sua vida toda e vai se aposentar. Mas se você trabalhar na iniciativa privada e ficar naquele esquema que a maioria dos brasileiros fica de arruma um emprego, é demitido, se vira 6 meses, arruma outro emprego, quando é que você vai juntar o tempo necessário para se aposentar? Se é que você vai juntar o tempo necessário para se aposentar. Então, são leis muito cruéis, né, que são aprovadas e tudo mais. E a gente acaba caindo, né, no canto de sereia, como diria o Ciro Gomes, porque eles não falam dessas reformas como elas realmente são, e sim de uma maneira que pareça para você que são boas. Muito importante a gente ser seletivo naquilo que a gente acredita, tá bom? A intervenção norte-americana ela se dava, sobretudo, através desses dois projetos aqui de imperialismo. Certo? Isso aqui que eu estou falando não é o que um historiador acha, não é teoria de conspiração, não. Isso aqui são projetos oficiais, presentes. Você pode pesquisar até no site da Casa Branca, você tem. Que é a Operação Condor, que era uma operação na qual qualquer nação latino-americana que aparentemente corresse o risco de se tornarem comunistas, contariam com o apoio dos americanos, que seria um apoio financeiro, mas caso fosse preciso, uma intervenção militar. Ou seja, a nação que se tornasse comunista, os americanos invadiriam, mais ou menos essa lógica, certo? A Operação Condor foi para os países latino-americanos, principalmente da América do Sul, e foi criado um plano específico para o Brasil, porque o Brasil é muito estratégico, muito grande, precisava de um plano específico, que era a Operação Brother Sam, irmão do tio Sam, olha que nome diferente. E aí, essa Operação Brother Sam foi colocada em prática em 1964, quando chega um comunista no poder chamado João Goulart. Certo? O João Goulart chega no poder com aquelas ideias de igualdade, reforma agrária, uma educação mais libertadora. Isso é muito perigoso para os privilégios de uma determinada elite. E aí a elite endoida a igreja, endoida a classe média, e que começa a levantar a bandeira de que a ameaça vermelha está chegando. E aí você tem uma justificativa e uma legalização de um processo ditatorial, tá bom? Que é o que veremos aí em aulas posteriores, beleza? Valeu, galera, abraço aí, até a próxima, tchau.